Olá, pessoal. King Lai. Isso é um cumprimento, né, Letícia? Isso, é um cumprimento de uma arte marcial chinesa, que é O Kung Fu. Kung Fu. Faltava a gente falar sobre essa arte marcial, né, pessoal? Então a gente resolveu falar um pouquinho da história, curiosidade. Entrar mais a fundo aí, lógico que não poderia faltar os filmes, né? Ah, os filmes, Kung Fu uma dança, Panda, dança do dança. leão, enfim, gente, o programa de hoje está muito legal, bacana mesmo, e você tem que ficar ligadinho, hein, porque o Vive Esporte está no começando. ar. Bom, gente, para começar o Vive Esporte, estamos aqui com o professor de Kung Fu, Alex Comenta, para explicar o que é essa arte marcial chinesa, afinal. O Kung Fu, ele é uma das artes mais antigas, né, milenar que existe. Ela é tida como a mãe de todas as artes marciais e é dela que veio todas as que existem do jeito que é hoje, né? Ela começou nos templos, né, dos monges, né, que ficavam em concentração por muito tempo e às vezes eles meditando, eles chegavam até a dormir, né, de tão sonolento que ficava. E o Bodhidharma, que era um abade indiano, né, que praticava yoga, ensinou yoga para os monges do monastério que começaram a praticar esse yoga, que é essa meditação com exercício, e foi desenvolvendo Kung Fu, que depois foi passando para os exércitos e por isso existe nesse contexto de arte marcial, né? E até hoje, né, tem na China vários templos Shaolin que são o lugar onde eles praticam Kung Fu, né, na sua essência. Quais os benefícios que essa modalidade traz para a saúde? Ela tem questão de qualidade de vida, de alongamento, respirar corretamente, né? Nós também temos a questão filosófica, né, do contexto de ensinar arte marcial, não só movimentos soltos, golpes soltos, mas sim tem toda uma questão filosófica por trás de cada movimento, né? E principalmente paciência, disciplina, né? Equilibrar o corpo e a mente, né? Se você só treina o corpo, você digamos assim, você fica vazio, né? Se você treina só a mente, o corpo acaba padecendo também, né? Então, no Kung Fu a gente trabalha essa questão do equilíbrio, tanto do corpo quanto da mente, para ter uma vida mais saudável, né? E com mais qualidade de vida também, né? E você é professor de Kung Fu há quanto tempo? Bom, eu peguei a graduação da faixa preta em 2012, né? E de lá para cá eu dava aulas, né, nas escolas da minha mestre, que fica em Londrina, mas assim de forma realmente de substituir em alguma aula, né, que ela precisava. Estava sempre digamos um pré-requisito da faixa preta também dar aulas, né, para aprender ensinando, né? Não só você pegou faixa preta, não precisa fazer mais nada, né? Tem que ensinar também, porque é onde a gente aprende muito, né? Muito mais ensinando às vezes do que praticando. E aí eu vim para Maringá com essa intenção de dar aulas aqui também, né? Então o Kung Fu também tem essa graduação de faixa preta, tem faixa marrom também? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, na China não tem, né? Na Ásia, né? Na China... No tradicional mesmo, no tradicional não existe. eles não levam muito em consideração essa questão de faixa, né? Uhum. Para eles você treina, eles vão ensinando as técnicas, você dominou a técnica, aperfeiçoou, você vai para a próxima técnica e assim por diante. E então tanto é que lá você é aluno ou você já é Sifu, né? Não tem nem questão de mestre como tem aqui. Uhum. Aqui nós temos no contexto ocidental, para ficar uma coisa mais organizada, que foi inserida a questão das faixas. Então, assim como é no Kung Fu, é em todas as artes marciais praticamente, que começa na branca. Aqui no nosso vai branca, amarela, vermelha, verde, azul, marrom e a preta, né? E depois da preta tem os dans, né? Que daí no Kung Fu são também 10 dans, né? No caso, o primeiro dan de faixa preta, depois você tem no segundo dan, você já é Sifu,
segundo e terceiro dan é Sifu, do quarto dan é jovem mestre, quinto dan é mestre e assim por diante, né? Se eu não me engano, até o nono dan é possível chegar. O 10º dan é reservado para o representante mundial do estilo, né? Por exemplo, você dá aula de um estilo específico do Kung Fu, né? Para você dar essas aulas, para você ter a faixa preta e tal, tem um curso, uma aula específica que faz para cada estilo ou não? Você que escolhe e dá aula? No caso, nós temos o Hung Gar, ele é formado por um currículo, ele tem basicamente 4 pilares, né? Então, são 4 técnicas, 4 katis que a gente vai ensinando ao longo do tempo, né? Até a faixa preta é ensinado 2 pilares 2 katis desse currículo, né? E nós temos, até a faixa preta tem um currículo pré-estabelecido onde cada faixa vai aprender um kati específico com uma técnica de arma também específica. No caso da faixa branca, é um kati chamado Lao Gar, e esse kati significa dominando o tigre, né? Conhecendo o tigre, né? E aprende a manusear um bastão curto, que é uma arma articulada, né? Que é para servindo de base para depois aprender um nunchaku, aprendendo outras armas articuladas. E assim por diante. Na segunda graduação, aprende um kati que nós chamamos de Konti Pofu, né? Aí já entra um kati básico de facão, né? E um kati básico de bastão, para ir também aprendendo a lidar com armas com lâminas e armas, né, longas. E assim vai até ir avançando, né? Depois na segunda graduação em diante, nós já consideramos o aluno um aluno avançado, né? Que ele já tem bastante técnica dentro do contexto tradicional. E também é inserido técnicas de chute, de soco, de defesa. Kung Fu, então, é ataque e contra-ataque? Também. No geral, de maneira geral, além de chute e socos, né, nós temos as defesas para essas técnicas, projeção, né, que tem projeção também no Kung Fu, na modalidade de luta, que é o Sanda, o Sancho, além do chute e soco, tem a projeção, que também pontua, né? E depois vem a movimentação dos animais, que nem tigre, garça, né, serpente, e tem o uso de armas tradicionais chinesas, né? Tem muitas modalidades que, dependendo de uma certa idade, a pessoa tem que se aposentar, já não está mais apta para estar exercendo. Kung Fu também é assim, ou quanto mais velho, mais experiente? Como é que funciona? Então, no Kung Fu, inclusive, a hierarquia da arte marcial do Hung Gar, né, no nosso Kung Fu, não tem divisão por idade, né? As aulas podem ser dadas a partir dos 7, 8 anos, a gente já começa a ensinar, e as aulas são juntas, né, com os adultos. Quando chega, não tem limite de idade, tanto é que tem chinês que treina até 90, 95, 100 anos de idade. Enquanto estiver conseguindo se mexer, é possível fazer o treino, né? É possível treinar tranquilamente, porque as técnicas vão condicionando o corpo, né? E com o passar do tempo a pessoa vai gastando menos energia para fazer o mesmo movimento, né? Então é comum você ver lá na China pessoas treinando na praça com os velhinhos lá de 90 anos fazendo os katis, fazendo a movimentação. E você veio para Maringá então para começar as aulas aqui, né? Sim. Quem tiver interesse, procura você, tem um Facebook, como que faz? Isso, tem a página Escola de Kung Fu Punhos Unidos, né, de Maringá, e tem no Facebook, é só procurar lá, né? E também aqui nós estamos na academia de Muay Thai Vitória, né? Ou Vitória Team, né? Que também na Carlos Borges, né? Bem fácil de localizar. Todos os dias às 8 horas da noite eu estou dando aula, né? Então é possível agendar também uma aula experimental fora, né, desse horário que eu atendo normal. Só entrar em contato, qualquer pessoa, idade, enfim. Qualquer pessoa, idade. Em Londrina nós temos muitos famílias inteiras que treinam, pai, mãe. Familiar, né? Sim, porque ajuda no crescimento dos filhos, no contexto geral da família. A gente tem isso muito forte dentro desse estilo, né, que a minha mestre passou para mim, um contexto de família mesmo, não aquela coisa de
realmente somente da luta, mas o contexto familiar muito forte também. Isso é bacana. Se você ficou curioso aí para saber um pouquinho mais sobre esse esporte, não saia daí, a gente volta já. Olha pessoal, estamos de volta, agora estou aqui com o professor Lucas. Eu queria saber, o Kung Fu tem muita gente que confunde com Karatê. Tem alguma semelhança? Por que você faz essa confusão? Então, essa confusão que o pessoal faz Kung Fu com Karatê, muita parte pode ser devido aos filmes, né? Que aparece, que nem o Karate Kid, que no último filme ele luta Kung Fu, inclusive o Jack Chan, que é o Sifu do Karate Kid. E também tem a questão de que o Karatê é originário do Kung Fu. O Karatê é do Japão, Kung Fu da China, e durante as invasões e guerras que ocorreram entre os países, algumas técnicas das artes marciais foram passadas e desenvolvidas no outro país, adaptadas. Então tem algumas semelhanças entre os dois. São poucas semelhanças ou muitas, porque pelo que vi até as roupas são diferentes, algumas técnicas são diferentes, né? Sim, dá para perceber bastante as diferenças, tanto quando a gente está num combate, a questão da guarda, né? Ou das movimentações em si e as vestimentas, como você falou, né? Dentro da própria China já muda bastante entre os estilos de Kung Fu, as roupas. Nós somos dos estilos do Sul, o Hungar é um estilo do Sul, utilizam mais essas vestimentas que são curtas, né? Devido ao clima do sul da China, que é mais quente. E os estilos do Norte utilizam aquelas roupas mais compridas, assim, como aparece às vezes nos filmes, feitas de outros materiais também. Bacana. E você tinha comentado agora dos filmes. Esses filmes aí, um exemplo, como o Fu Panda, que ele traz os animais como referência dos golpes. Existe mesmo essa semelhança no Kung Fu com os animais, com as modalidades? Como é que funciona isso? Sim, existe. Dentre os estilos de Kung Fu, cada estilo tem os seus animais principais, digamos. No caso da Hungar, que é o nosso estilo, os animais são o tigre, a garça, a serpente, o dragão e leopardo. Cada um tem um significado. Sim. O que cada um significa? Então, bastante nas aplicações dos movimentos nos katis, pode-se ver o significado desses golpes. Assim, o tigre, nós fazemos assim com as mãos e ele pode ser utilizado num golpe. E aí, no caso, a garça seria fazer assim com a mão, ou assim, dessa forma. O leopardo é um pouco parecido com o tigre. Aí o dragão pode ser feito dessa forma, ou outras formas que a gente utiliza em algumas movimentações. E a serpente também tem alguns katis que envolvem cada animal de uma forma mais específica. Então os golpes eles são entrelaçados com os animais, né? Tudo. Sim. Principalmente nos katis aparece mais isso. Quando a gente vai fazer o combate, né? No caso um sandá ou sanshou, daí muitas vezes não fica tão evidente e utiliza mais uma forma de boxe chinês, que seria semelhante a um Muay Thai ou algo do tipo assim, com mais chutes, socos, quedas. Bacana. E olha pessoal, pra gente entender um pouquinho mais da história, vamos acompanhar um pouquinho agora? Então roda aí. A história do Kung Fu tem muitas lendas e existem poucas provas documentadas sobre ela, já que a maioria das histórias passa de pai para filho. O Kung Fu é um sistema de luta que foi desenvolvido na China, baseado nas observações dos animais. Ninguém sabe ao certo quando surgiu, apenas que é a mais antiga de todas as artes marciais. O registro histórico mais antigo é de 2674 a.C., mas a luta tradicional vai se adaptando de tempos em tempos. O objetivo da arte marcial é desenvolver os reflexos, a agilidade, o equilíbrio, a consciência mental e física, a defesa pessoal e a coordenação. Olha, bacana, agora que a gente já conheceu um pouquinho da história do Kung Fu, eu queria saber quais as categorias que tem dentro dessa modalidade? Então,
além dessa parte de katis e de armas, tem essa parte do Sandai e do Sanshou, que no caso tem competições que ocorrem em diversos locais, né? Inclusive aqui no Paraná, estado de São Paulo também é bem forte nisso. E como é que faz para pontuar em uma competição? No caso, numa competição, se você acertar a cabeça ou o tórax do seu oponente, daí você vai pontuar. E também tem a parte das projeções, né? Que são as quedas. Você tem 3 segundos para realizar uma queda. E se você conseguir completar a queda com êxito, daí você vai pontuar também. Ou, em alguns rings são abertos, você tacar o seu adversário para fora do ringue. Então, na modalidade do Kung Fu, o ringue não é fechado como os tradicionais MMA e os outros. Ele é aberto para poder tentar essa projeção para fora do ringue. Sim, isso mesmo. Inclusive, nessa parte de quedas, tem uma parte do Kung Fu que nós treinamos que é só disso, é o Shuai Jiao. O Shuai Jiao, ele é uma espécie de um judô chinês, ou seja, ele é só com essa parte de quedas, e ele que deu origem a todas as artes marciais dessa parte de projeções e quedas. E ele, diferente de algumas modalidades, ele não vai pro chão, para uma luta no chão, né? Ou ele vai? Não. No caso, o nosso objetivo é mais conseguir fazer a queda, e daí essa parte de chão é só se for participar de um MMA, algo que misture com jiu-jitsu ou técnicas de chão. Daí também tem alunos que se preparam e treinam bem essa parte e participam de algumas competições de artes marciais misturadas, né, o MMA. Aqui em Maringá tem competições? O pessoal conhece a modalidade? Tem algumas competições que ocorrem eventualmente e agora que o MMA está mais em alta também, acaba tendo na maioria das cidades de médio e grande porte, né? Bacana. E é uma modalidade que ela não traz só o contato, mas também traz cultura, traz história, tem muita coisa junto, né, o Kung Fu? Sim, exatamente. Tem toda essa parte da filosofia, né? Filosofia tradicional chinesa, os conceitos taoístas que são passados e no caso nós trabalhamos não só o corpo, mas a mente também. E tem outros aspectos, como por exemplo a dança do leão, que é um símbolo na China. No caso, bastante gente acho que já viu, assim, porque sempre em Ano Novo Chinês, nessas grandes festividades que ocorrem, não só na China, mas na parte do Oriente, né? Ou outros países mesmo que tem uma Chinatown, algo do tipo, que é aquele leão que é formado por 2 pessoas, uma na cauda e uma na cabeça, e eles realizam diversos movimentos acrobáticos, enquanto outras pessoas estão tocando os instrumentos. E olha, agora que a gente já conheceu um pouquinho da dança do leão, da história, tá na hora da gente ver na prática como é que é essa modalidade. Então, não saia daí que é no próximo bloco. Olha pessoal, estamos de volta e agora, como vocês já estão vendo, eles já estão ali se preparando para a parte prática, mas antes nós vamos ver um pouquinho mais das curiosidades do Kung Fu. E depois o instrutor Lucas e o professor Alex vai estar mostrando pra gente um pouco da prática. Então, roda a curiosidade. O Kung Fu, além de ser um esporte, está recheado de personagens com histórias de vida repletas de altos e baixos. Um prato cheio para as produções cinematográficas. Jackie Chan, tão conhecido por misturar humor com artes marciais, é o protagonista de um clássico dos filmes de Kung Fu, Punho Bêbado. O filme de 1978 traz o ator usando a técnica da embriaguez cênica misturada com coreografias de luta sensacionais. E quando se fala em Kung Fu, as crianças não ficam de fora. Quem nunca ouviu falar de Kung Fu Panda? O longa, lançado em 2008, conta a história de um desajeitado panda chamado Po, que trabalha no restaurante de macarrão da família. Um dia, ele é surpreendido ao saber que foi escolhido para cumprir uma profecia antiga, o que faz com que ele treine ao lado dos ídolos do Kung Fu, os mestres Shifu, Garça, Macaco, Tigresa, Louva-a-Deus e Víbora.
Quando o traiçoeiro leopardo da neve Tai Lang aparece, cabe a Po defender o Vale da Paz. Esse filme deu tão certo que em seguida foram lançados mais 2 filmes, Kung Fu Panda 2 e 3, com indicação ao Oscar e ao Globo de Ouro como melhor filme de animação. Tu vas sentir le coup de tonnerre! Kung Fu Panda 2. Pessoal, vamos apresentar agora um kati básico do facão, né, que é uma arma tradicional chinesa. No caso, o facão, ele era a arma oficial do exército chinês, né? Esse é um facão flexível para treino, não tem corte, né? E a gente vai demonstrar o kati básico do facão, que é a técnica mais básica do facão. Eu e o Lucas vamos apresentar. A posição. Vai lá. Esse é o bastão, né? Um bastão típico chinês, ele é bem flexível, não quebra com facilidade. Se fosse um cabo de vassoura, no primeiro movimentação, ele já ia se quebrar. Mas esse bastão ele é bem resistente, né? Para a técnica que a gente vai apresentar agora. O Lucas vai apresentar o Nunchaku, que é uma arma japonesa, mas inserida no nosso estilo através do mestre Lee Honki. E é uma arma articulada, com bastante movimentação, né? Olha, pessoal, chegando ao fim, e aí, Letícia, o que você achou? Olha, eu gostei muito do programa de hoje. É claro que a gente não fez nenhum golpe, nem nada, porque vai ano, né? Ainda. Treinamento, enfim. Mas eu gostei do conhecimento que a gente teve com o programa de hoje. E igual as outras artes marciais, né? Você precisa de um tempo aí pra você aprender, pra você se aperfeiçoar. Sim, porque envolve toda uma cultura, é verdade, Luan, concordo. E olha, pessoal, espero vocês semana que vem, né, Letícia? Terça-feira. Isso mesmo, já sabe, toda terça-feira, 6h30 da tarde, o Vive Esporte com outro esporte que eu garanto que também você vai gostar. Então, até lá, pessoal. Tchau!